A religião, velho, é a codificação do incodificável, né? É a explicação do inexplicável. Acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades para suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante, o planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o ser supremo do universo? Aí acontece essa coisa ridícula. Você supõe que o ser supremo do universo está em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo, está aí à disposição da humanidade, desbirotando a vida de cada um. Isso é o amesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho. Eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Eu lembro que na época que eu comecei a estudar magia cerimonial, magia angelical mais especificamente, eu tinha alguns colegas em alguns grupos do WhatsApp e depois com o tempo eu fui observando, né, o desenvolvimento desses colegas que começaram juntos, né, a estudar e praticar. E muitos deles, em determinado ponto da caminhada, né, do desenvolvimento magístico, se converteram ao judaísmo depois de começar a ter uma relativa experiência, né, dentro das práticas angélicas. E eu sempre fiquei me perguntando isso, eles tentavam me convencer de certa forma a partir, né, mais para esse lado do judaísmo, porque é uma egrégora muito forte, de fato é uma egrégora muito forte. Só que eu sempre fiquei muito pé atrás, no fundo eu nunca quis, de certa forma, me prender, né, a determinados dogmas religiosos. E eu vi bastante gente, né, que começou a praticar magia angelical, da tradição salomônica, né, de um modo geral, e acabou depois se convertendo ao judaísmo. E eu sempre fiquei me perguntando se de fato isso era necessário. Porque eu sempre tive bons resultados dentro da magia angelical, dentro da Goethe, principalmente a angelical, que é o meu forte. É onde de fato tudo mudou na minha vida, né, depois na prática. E eu nunca me considerei um religioso, nunca pensei em me tornar um religioso, batizado, ou me aprofundar muito, né, no judaísmo, que é uma egrégora muito presente, principalmente quando a gente se fala, né, de magia angelical, principalmente. Também está presente na Goetia, mas na angelical a, a egrégora do judaísmo ela é muito mais presente, né, nos estudos, nos grimórios, a cabala e tudo mais. Então é uma coisa que realmente é muito forte, né, a presença. E eu sempre me perguntei se realmente era necessário essa religiosidade, se era necessário se tornar um mago dogmático, né, para enfim, para ter bons resultados dentro de um sistema. E a resposta que eu tive com o tempo, até por experiência própria, foi que não necessariamente a gente precisa ser um religioso ou um devoto, né, muito fiel daquela determinada egrégora que a gente está ali se conectando, né, dentro daquele sistema mágico especificamente. Eu quando comecei, principalmente na Angelical novamente, onde tem essa presença, né, novamente falando dessa questão do judaísmo, eu particularmente eu fazia a leitura das liturgias, onde eram mencionados os nomes de Adonai, os nomes de Tetragrammaton, e eu não tinha muita fé naquilo. Eu acho que é normal, acho que a não ser que você já venha de um berço muito religioso, ainda que se mantenha frequentando a igreja, você não vai ter tanta fé assim no começo. Mas é natural, uma coisa que eu observei que aconteceu comigo, é natural sim que de fato, depois com o tempo, conforme você vai obtendo resultados, né, com a prática, e essa prática que você faz, realiza em nome de Adonai, realiza em nome de Tetragrammaton, você vai tendo resultados, você vai vendo mudanças na sua realidade, é meio que de automático, naturalmente você acaba criando um carinho muito grande por esses nomes, né, por essa, enfim, por essa energia, e aí surge uma fé. Talvez por isso, né, meus amigos aí das antigas acabaram se convertendo, porque das mudanças, das bênçãos que foram chegando na realidade deles, né, das coisas que foram se transformando, eles criaram um sentimento de gratidão muito profundo aos nomes de Adonai, à força de Elohim e tudo mais, e por isso talvez optaram, né, por estar se convertendo. E aconteceu isso comigo, eu nos primeiros rituais eu fazia lá as leituras de salmos, fazia a leitura das liturgias que continham esses nomes, né, que usavam essas chaves de poder do judaísmo e do cristianismo, mas eu não sentia, confesso para vocês que no começo eu não sentia tanta ressonância com aquilo. Eu fazia por fazer e enfim, dava certo e tudo mais. É, eu sou batizado na igreja católica, mas eu parei de frequentar a igreja católica, eu nunca gostei de frequentar, na verdade, ia por uma questão familiar mesmo.
mas nunca gostei de igreja, do ambiente da igreja, nunca gostei de seguir os dogmas, simplesmente não era para mim. E durante muito tempo, né, antes de começar na magia cerimonial, eu fiquei muito tempo afastado da igreja e também da vida religiosa, dessa linha mais judaico-cristã, e por isso que eu não tinha tanta fé no começo, né, com as coisas ali da magia cerimonial, da tradição salomônica que vem muito, né, dessa bagagem do judaísmo e do cristianismo. Mas como eu estava dizendo, é natural que com o tempo, conforme você vá recebendo as bênçãos e vendo a sua realidade mudar através da magia, você cria uma afinidade com os nomes de Adonai, cria uma afinidade com essa egrégora. Mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente se converter ou se batizar dentro daquele determinado sistema. Eu estou conversando, debatendo isso aqui com vocês, porque muita gente tem dúvida, eu recebo várias perguntas do gênero, principalmente quando alguém está começando as minhas turmas de mentoria de magia angelical. É uma dúvida que ela é baseada em uma insegurança. Essa insegurança seria se talvez, né, os anjos e arcanjos julgariam ou, enfim, deixariam de atender a uma pessoa não sendo ela religiosa. E uma coisa que eu sempre falo, e vale falar aqui também, é que anjos e arcanjos não são entidades exclusivas do judaísmo, muito menos exclusivas do cristianismo. Anjos e arcanjos já existiam muito antes da humanidade, muito antes de qualquer religião pensar em ser criada. Então, o que a gente tem que entender é que as religiões, de um modo geral, elas estudaram esses seres que são anjos e arcanjos. Apenas estudaram. O judaísmo tem mais propriedade para falar sobre anjos e arcanjos. A gente quase não encontra conteúdo de angiologia da parte católica. Né? Os católicos reconhecem apenas alguns dos 9, 10 arcanjos, né, que a Cabala apresenta. Então a tradição da Cabala, né, que já parte para o judaísmo, estudou com muito mais profundidade os anjos, e por isso que eles têm mais propriedade, né, para falar. Por isso que na magia angélica é muito estudado, é muito abordada a questão da Cabala, né, é muito presente a tradição da Cabala. Então as religiões apenas estudaram os anjos e de alguma forma desenvolveram os métodos de entrar em contato com eles através das suas chaves de poder. O que seriam as chaves de poder? Os nomes divinos, né, os nomes de poder daquela religião. Por isso que hoje em dia a gente chama não somente anjos, né, e arcanjos, mas também os daimons da Goethe, as liturgias de Goethe, elas, como vocês sabem, né, elas também são fundamentadas ali em liturgias judaico-cristãs, e você abre os portais, tanto para o daimon, tanto para o anjo, através dessas palavras de poder. Porque convenhamos, as religiões, por mais que elas tenham seus lados negativos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, por mais que tenham seus lados negativos, a gente tem que reconhecer que é uma egrégora milenar. E é uma egrégora que tem muito poder, que são muitas pessoas que são adeptas. Isso torna, né, essas questões que envolvem, né, essas religiões muito poderosas. Então as chaves de poder, os nomes divinos, as orações, os salmos, tudo isso carrega muito poder pelo fato da egrégora em si ser poderosa. E essas religiões, principalmente o judaísmo, a Cabala, estudaram com mais propriedade os anjos e arcanjos. Mas isso não significa que anjos e arcanjos são entidades exclusivas dessas religiões. Não faz sentido, porque eles já existiam muito antes da religião em si ser criada. A religião ela é só um mecanismo, uma forma da humanidade tentar explicar a divindade em si. Mas uma coisa que eu acho que é errado, que é arrogante, é as religiões quererem personificar ou explicar demais a divindade. A gente tem que entender que a gente está falando da força universal, da força onipresente, onisciente, onipotente que rege todo o universo, a infinidade do universo. Então não faz muito sentido colocar isso num padrãozinho, num rótulo, né? Talvez antigamente era necessário por um fator cultural, né? As pessoas não tinham tanto estudo, as pessoas não tinham uma mente tão aberta há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, então era necessário personificar a divindade, era necessário falar as coisas a grosso modo, né? Para que as pessoas da época, dentro lá da ignorância e tudo mais, da questão social, entendessem ali o que era, né, o Deus. Mas isso acabou se refletindo até os nossos tempos atuais, então ainda hoje as pessoas ainda personificam demais a divindade.
tentam personificar aquilo que é de fato inefável. O Tetragrammaton é inefável, incompreendido, né? Porque é uma coisa que vai muito além da capacidade humana. Então, o que não me agrada, né, das religiões, por isso que eu optei por não me converter para o judaísmo e tudo mais, quando eu comecei a praticar magia angelical, é que as religiões, elas têm, de um modo geral, falando de todas as religiões, elas têm uma tendência meio arrogante, meio prepotente de querer tornar tudo uma verdade absoluta, tornar a visão deles uma verdade absoluta. Eu sei que com vocês aqui é mais tranquilo de falar dessas questões religiosas, porque quem é ocultista tem a mente mais aberta. Então acredito que é tranquilo, vocês devem concordar, devem partir dessa mesma linha de raciocínio, que as religiões de um modo geral acabam, né, tornando ou querendo tornar o seu ponto de vista como sendo uma verdade absoluta e tudo mais. Talvez nem todas sejam assim, mas a grande maioria pelo menos acaba sendo assim. Isso vai depender muito de adepto para adepto, né, de devoto para devoto, de religioso para religioso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que quando a gente está dentro de um círculo mágico, seja o círculo mágico de Goetia, seja o círculo mágico da magia angelical, a gente vai estar se conectando à egrégora do cristianismo, à egrégora do judaísmo. Por quê? Porque a gente precisa do poder delas. Eu, particularmente, vejo um monte de coisas erradas, né, principalmente da questão mais do cristianismo. Então eu vejo um monte de absurdos, questões históricas mesmo. Né? As igrejas fizeram grandes absurdos, continuam fazendo grandes absurdos hoje em dia, mas talvez a proposta original, né, da religião seja o bacana, mas depois com o tempo foi se corrompendo. Mas tudo tem um lado negativo. Se a gente for apenas ser pessimista, olhar o lado negativo, por exemplo, eu não vou pronunciar os nomes de Adonai, eu não vou pronunciar os nomes de Elohim, de Deus e de Jesus dentro do círculo mágico de Goethe ou dentro do círculo mágico angelical, porque eu não gosto da Igreja Católica, eu não gosto dos religiosos judeus. A gente não pode generalizar, de fato tem lado negativo em tudo, com certeza tem lado negativo em tudo. Só que a gente não pode negar que são egrégoras muito, muito poderosas, muito antigas, e que essas chaves de poder, as orações, os salmos, os nomes, as palavras de poder, elas têm de fato grande eficiência na abertura de portais, quando você quer conjurar uma entidade, seja um anjo, seja um arcanjo. Então, dentro de um círculo mágico, por mais que você não concorde, eu, por exemplo, pratico magia angelical, é meu forte, mas não concordo com 100% do judaísmo, não concordo com 100% do cristianismo, não concordo com tudo que está na Bíblia, não concordo com tudo que está na Torá, mas isso não me impede de praticar, porque eu não posso ficar sempre olhando o lado negativo das coisas. Eu preciso absorver o positivo da egrégora daquela determinada religião. Franz Bardon, né, dizia isso, que o verdadeiro mago ele tem a sua própria religião com base na observação dele e de todas as outras demais religiões que ele possa estudar, e ele absorve o positivo, né, de cada religião, aplica isso e cria uma religião própria. Então acho que o respeito é a base de tudo. Você não precisa concordar com tudo do cristianismo, não precisa concordar com tudo do judaísmo, mas você precisa respeitar essas egrégoras. E quando você aceita, quando você respeita, você consegue se conectar ao lado positivo dessas egrégoras, né? Ao lado positivo do cristianismo, do judaísmo, para conseguir ter uma ressonância com aqueles salmos, para ter uma ressonância com aquelas orações, com aqueles nomes de Deus, e usar isso a seu favor, converter isso, energeticamente falando, né, em mecanismos que vão te possibilitar fazer magia cerimonial, né, abrir portais e manipulação energética, direcionamento de energia a fins de taumaturgia, né, mudança na realidade, ou até mesmo de teurgia, né, de trabalhos internos e aquisição de virtudes. Então respeito é a base de tudo, a gente não precisa concordar, a gente não precisa se converter. Claro, se você quiser se converter, não tem problema nenhum nisso, realmente não tem problema nenhum nisso. Inclusive dentro da magia angelical, pelo menos no sistema que eu pratico e estudo, né, o sistema de Tritêmios, Tritêmios foi aí um grande exemplo do que é um mago dogmático. Tritêmios era um abate, né, de um monastério de São Bento, então era um católico que praticava magia. Então, existem sim os magos dogmáticos, não há problema nenhum em ser um mago dogmático, mas você tem que entender que, de repente, né, se você optar por ser católico, por ser judeu, por ser evangélico, enfim, tem alguns dogmas ali que vão te limitar em relação à prática de magia. Por exemplo, para a Igreja Católica, magia é abominável, então é difícil você
ser ou se assumir como um católico e ir para dentro de um círculo mágico, como Tritêmios fazia, né? Sendo que tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, elas dizem que magia é um pecado, né? Magia é algo abominável. Então você só não pode ser hipócrita nesse ponto. Você tem que estar consciente de que a sua religião, em determinados pontos, se você quer ser religioso, dogmático, e praticar magia, você tem que ter em mente que a sua religião não está abordando aquilo. Então você não está cumprindo 100% do seu papel como religioso dentro daquela determinada egrégora ali. Por isso que eu optei por não me converter a nenhuma religião. Porque se é para mim me converter, eu vou seguir 100% daquela religião. Eu não vou ficar burlando como muita gente faz, né? De ficar burlando as coisas que me convêm. Então, se é para ser religioso, é para seguir tudo. Senão, você cria sua própria religião, você cria sua própria cosmovisão e vai absorvendo ali os pontos negativos, você vai se conectando com as diferentes religiões, com as diferentes egrégoras, respeitando e usufruindo da autoridade dessas egrégoras e do poder milenar dessas egrégoras dentro dos seus trabalhos de magia cerimonial. Então é isso, vale lembrar, isso aqui não tem como objetivo de soar como verdade absoluta, são apenas reflexões minhas, né, reflexões aqui que eu já venho fazendo há algum tempo. Então minha conclusão é que você precisa respeitar. É natural, no começo você não vai ter uma fé, né? Algumas pessoas não vão ter uma fé muito grande. Eu não tinha muita fé no começo, não tinha muita fé nos salmos que eu lia, não tinha muita ressonância com esses nomes advindos lá do judaísmo, da cabala. Mas com o tempo, naturalmente, essa fé ela foi surgindo, porque é automático. Quando você recebe uma bênção, depois de ter feito uma ritualística, pronunciando aqueles nomes, ou se empoderando dentro daquela egrégora, você acaba recebendo, né, essas mudanças na realidade e automaticamente você expressa a sua gratidão. Então você cria uma afinidade, cria um carinho. Mas isso não significa que você precisa se converter, né? Você não precisa se comprometer a seguir, né, fielmente os dogmas daquela religião. É perfeitamente possível você se conectar, né, respeitando e gerar uma admiração, gerar um carinho, uma ressonância com a egrégora sem, de fato, ter uma relação mais estreita com aquilo. Então é isso, essas são aí as reflexões que a gente faz hoje. Você pode ser um mago dogmático, pode ser uma pessoa que vai apenas, dentro do círculo mágico, se adaptar àquela condição, àquela egrégora, e de certa forma utilizar isso, né, converter isso, respeitando, para usufruir, né, usufruir dessas energias a seu favor.